Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Sabrina Thaís, sou professora na área de linguagem, literatura, redação e também francês e inglês. Mas hoje eu vim para conversar com vocês um pouco do que é o meu trabalho ou minha pesquisa do mestrado, da minha dissertação, que é em Edgar Allan Poe. Na minha dissertação eu estudo dois contos, O que nós vamos falar hoje, A Máscara da Morte Rubra, e O Poço e o Pêndulo, numa perspectiva do imaginário simbólico, da teoria do imaginário do Gilbert Durand. Mas hoje não é sobre isso que eu irei falar. A chave interpretativa de hoje, do conto, mas em uma perspectiva alegórica, Porque vocês sabem que existem várias formas de interpretar, principalmente em se tratando de símbolos, Ou linguagem simbólica, alegorias. E hoje eu vou falar só um ponto, Talvez em outro momento a gente fale sobre outras coisas. Bom, esse conto ele foi publicado em 1842. É um conto que traz é um de gênero de ficção gótica, que traz esse ambiente de horror, de terror, essa atmosfera sombria que é bem característico do Poe, E não é uma narrativa, como é que eu posso falar para vocês, muito sofisticada, Se você for analisar nessa perspectiva, vai perceber que não é uma, não tem um nível de compreensão muito complexo. Na verdade, é muito simples, A simplicidade da alegoria, traz essa forma mais tradicional que Poe, escolheu para construir sua narrativa. Mas isso tem um porquê, e também a gente pode falar em outro vídeo, porque não só esse conto, mas outros também, o Poe faz a mesma coisa. Ele prefere pegar fazer uma construção mais antiga, mais tradicional, na verdade, narrativa, mas por uma razão. Então, antes de começar a fazer uma breve análise, vou fazer um resumo para quem não conhece. Então, A Máscara da Morte Rubra é um conto que traz uma narrativa com um príncipe, o príncipe Próspero, que é o personagem principal, que é um príncipe de um lugar, de um país que nós não sabemos o nome. É uma terra que está passando por uma pestilência, a peste da morte rubra, que era uma doença, um vírus aí muito próximo do que a gente teve, mas de uma forma com mais agressividade, com certeza, que as pessoas, ao serem infectadas, acabavam morrendo ali em menos de 30 minutos. Então, todos que eram infectados ficavam com a pele vermelha, com marcas vermelhas, e por isso a morte rubra, ou a morte vermelha. Algumas versões aparecem, traduções, aparece a morte vermelha, a morte rubra, mas dá no mesmo. Bom, e esse príncipe Próspero, chamado Próspero, ao perceber a situação do seu país, resolve abandonar o barco. Ele se tranca em uma abadia muito fortificada, com altos muros, vai até lá com mais 1.000 amigos, 1.000 convidados ali, nobres da corte, para tentarem fugir à peste, à morte rubra. E nessa abadia, todas as necessidades, comida, mantimentos diversos, festas, músicas, toda diversão também o príncipe pensou e levou para aquele lugar, Então, eles passam ali alguns primeiros meses, tudo tranquilo, tudo certo, até que o príncipe dá um baile, promove um baile de máscara. E nesse baile de máscaras, os convidados estão lá, todos, tentando fugir à realidade que está lá fora, Então, fingindo que nada estava acontecendo, dançando, brincando. E só havia um momento em que eles paravam para refletir, que era quando que existia um relógio de ébano
em um dos salões daquela abadia, e quando esse relógio ele começava a badalar, né, ali, todas as horas fechadas, os convidados paravam, né, a música parava de tocar, e eles passavam então a refletir, né, essa ideia do tempo ali pesando, desse símbolo, o símbolo, né, o simbolismo do relógio ali, que traz essa ideia de tempo, né, do Cronos que devora seus filhos, né? E só nesse momento que eles paravam para pensar, mas logo que o relógio parava de badalar, eles voltavam para suas diversões e tudo normal. Até que aparece uma figura, né, um convidado ali, que não foi convidado, um penetra, que ninguém conhecia, né? Do nada aparece. E o que chama a atenção ali de todos os convidados e do príncipe é a máscara, né? Ou a aparência, na verdade, daquela figura que eles não sabiam até então quem era. Por quê? Era muito real, né? Aquela máscara que a gente sabe depois da máscara, que era a própria figura mesmo, muito de um terror, assim, né? De um cadáver, parecendo um cadáver, uma coisa muito real, né? E todos eles se assustaram com isso, inclusive o príncipe, né? Mas antes de continuar falando sobre essa figura, falar um pouco da abadia, né? A abadia ela era dividida ali em 7 7 salões. E cada salão dessa abadia havia uma cor predominante ali, né? Então, o príncipe ele tinha um gosto muito excêntrico, tudo que ele fazia tinha que ser muito grandioso, muito esquisito, né? E até essa forma de separar, dividir também. Então, cada um dos salões, eles tinham uma cor predominante. E a gente vai falar daqui a pouco sobre essa alegoria, né, das cores, dessa interpretação possível a partir desse conto. Então, voltando à figura, essa figura entra ali, ninguém quer se aproximar dele, todos têm medo, até que o Próspero, né, o príncipe, decide fazer alguma coisa, e ele vai lá, né, quem é você, quem chamou você aqui? E a figura simplesmente não fala nada e vai andando, né, caminhando, passando por entre os salões, até chegar no último salão, que era de cor preta, né? A cor, na verdade, de cor negra, mas a luz que refletia ali, diferente dos outros salões, não era a mesma, né? Porque geralmente a gente vai falar sobre isso. Cada salão tinha uma cor e a luz que entrava pela janela ali daquele salão era da mesma cor predominante ali, né? Mas menos este salão, o salão de cor negra, a luz que entrava naquele salão era vermelha, né? Rubra. E essa figura foi caminhando até lá e o príncipe saiu, né, com raiva, querendo fazer alguma coisa e foi perseguindo esse homem essa figura até lá. E ao chegar lá, né, os convidados escutam um barulho ali de uma faca, né, algo assim, e quando chegam lá, encontram um Próspero caído no chão, morto, e as roupas daquela figura, né, só a roupa, porque a figura tinha sumido. E depois de algum tempo, né, aliás, nesse momento da narrativa, nós, leitores, percebemos, entendemos de quem se tratava aquela figura, né? Que era a própria morte rubra personificada, né? Que veio para mostrar, ó, não há quem escape à morte. Né? Essa é assim, o principal, né? O mais óbvio, o que a gente pode entender desse conto, né? Olha, tentaram fugir da morte, né? Se fecharam, mas a morte entrou e levou a todos, né? Então, em resumo, né, bem por cima, esse é o contexto do conto. Né? É um conto curto, mas bastante rico em símbolos, né, em simbolismo. Então, vamos lá. Os 7 salões, né? Existem vários críticos e várias pessoas que já escreveram sobre isso, né? E a linha que eu vou seguir hoje, né, aqui de interpretação, é a do Rópolo, né? Esse autor
que em um artigo chamado Meaning and the Mask of the Red Death, ele diz que essa alegoria, né, dos salões, das cores, é uma alegoria sobre a própria vida, né, as etapas da vida humana. Então, como eu falei, cada salão tem uma cor, né? O primeiro salão era de cor azul, né? Esse primeiro salão que pode simbolizar, né, nessa alegoria, trazer a ideia da primeira fase da vida, né? Aquela pureza infantil, a cor azul, ela traz isso, né? Dentre os simbolismos possíveis da cor azul, é essa, né? Essa pureza, esse momento esse tempo mais infantil. Então, o primeiro salão seria essa primeira fase da vida. O segundo salão, que é de cor púrpura, ele representa nessa alegoria a segunda fase da vida, digamos ali, a pré-adolescência, né? Então, o que acontece nesse momento pré-adolescência, né? Estamos saindo daquela pureza infantil, a inocência, e já entendendo agora, eu sou eu, mas eu também sou eu com outros, né? Existe aqui, eu passo a me reconhecer no mundo, né? Que existe um mundo que vai além de mim, né? Das minhas mãos, os meus pés, enfim. E começa essa segunda fase, né? Essa cor púrpura que é a pré-adolescência, que seria a pré-adolescência. Já o terceiro salão é de cor verde, né? E nessa analogia nós podemos dizer que seria o equivalente à terceira fase da vida, ou a adolescência e juventude, né? Que é a fase da descoberta. Então, agora eu já entendi que eu existo no mundo com outras pessoas e agora eu quero descobrir essas outras pessoas, né? Então começa aquela fase, né, da descoberta dos hormônios, né? A descoberta do outro, que algo no outro também me interessa, né? Além do simples amizade, né? Então, é a fase da descoberta, da redescoberta, né? Porque na pré-adolescência a gente tá ali se descobrindo, né? Mas nessa adolescência e juventude, a gente passamos por uma fase de redescoberta, né? Então, onde a libido, né, começa a funcionar de forma diferente. O quarto salão, de cor laranja, nessa alegoria, simboliza ali, pode né, simbolizar essa quarta fase, que seria a quarta fase da vida, que é a fase da conquista, ali, a fase dos 20 anos, né, da casa dos 20. Por quê? Essa é a fase em que nós nos esforçamos estudar, trabalhar e conseguir coisas, né? Nessa época a gente quer conseguir, a gente quer fazer, quer ser, quer comprar casa, quer comprar um carro, quer, né? Então a gente vai buscar, vai usar todas as forças que nós temos nessa fase, né? Que é propício para conseguir, né? Nos aventurarmos, lutar por algo, né? Ou por alguém. E essa cor, né, a cor laranja, traz também essa ideia, né, de conquista. Então, se a gente não quero que esse vídeo fique longo, mas no dicionário de símbolos do Chevalier, né, lá vocês podem encontrar, né, alguns significados, né, possíveis relacionados às cores que eu estou falando aqui, tá? Então, esse foi o quarto salão. O quinto salão é de cor branca, né? Essa seria a quinta fase da vida. Né? Passamos ali da casa dos 20 e né, tentamos, conseguimos, lutando, trabalhando, até que chegando ali nos 29, 30 anos, né, passando para essa quinta, que seria a quinta fase, né, nós poderíamos associá-la, né, à fase da vida que o Jung, né, o Carl Gustav Jung, fala que se aproxima ali da metanoia, né, para ele a metanoia acontece ali provável, né, não para todos, mas uma média ali aos 40 anos, né? Então, que é a metanoia, essa mudança, né,
de atitude, mudança de vida, onde a pessoa vai lá, ó, eu trabalhei, consegui, tenho filho, tenho maridos ou esposa, mas e agora? O que é que tem mais além disso? Então, é uma fase voltada mais para si, né? Você vai ver quais são as necessidades para além das coisas materiais, né? Isso eu já tenho, mas falta algo, né? Sente essa necessidade, né, de algo mais. Então, também, né, se pensarmos ali nessa faixa etária que eu falei, dos 29 para 30, na astrologia, essa é a fase que nós temos ali o primeiro retorno de Saturno, né? Que para a astrologia, nesse período, nós precisamos entender o que é que Saturno quer nos ensinar, né? E aprender essa lição e transformar e mudar, fazer algo na vida que nós não fizemos ainda, não aprendemos, né? Essa é a hora ali dessa mudança que nós precisamos fazer, nós precisamos mudar, caso contrário, só vai piorando, né? Então, esse quinto salão, ele traz essa ideia, né, de metanoia, de mudança, de retorno em Saturno, de o que eu preciso mais, o que eu preciso fazer, o que é necessário mudar na minha vida. Então, a libido, né, no sentido mais amplo, não é mais aquela de somente de conseguir coisas materiais, né? Eu olho para mim também, o que é que eu, como ser humano, né, com as minhas necessidades espirituais e individuais, preciso para além das coisas materiais. O o sexto, né, na verdade, o sexto salão, que é o penúltimo salão, no conto ele tem a cor violeta, né? Então tá se aproximando ali, são 7 salões, né? O sexto já tá ali, né, quase chegando no final, quase chegando, claro, no salão de cor preta, né, que simboliza a própria morte. Então, essa fase, né, ela é a fase de fato, digamos, o que seria, nas palavras do Jung, a metanoia. Eu falei no salão anterior, mas ainda não é tão forte como agora, né? Porque nessa sexta fase aqui, a gente já conseguiu entender algumas coisas, já olhou para si, já conseguiu, já fez, agiu, né? Mas e agora, né? Eu tenho essa necessidade de algo mais. Então, é uma fase que a gente consegue entender que a morte está se aproximando e o que eu fiz, né, até agora, o que realmente é importante para mim. Então, essa fase ali né, final para entender o que é que eu fiz com a minha vida, o que é que eu posso fazer ainda e o que é importante para mim, né, de fato. E o último salão de cor negra, né, que simboliza nessa alegoria a morte. Então, é o juízo final, né? Paul coloca ali justamente o relógio de ébano nessa sala, né, de cor negra, por um motivo, né? O tempo está muito ligado, lógico, com o tema da morte, né? A cada dia que se passa, nós nos aproximamos mais desse salão, né? Ou dessa situação nova, né? Dessa morte, desse tema, né, que é tão comentado e a gente sabe tão pouco ainda, né? Sempre se falou sobre isso, mas só sabe mesmo, né? A gente pode cogitar, a gente pode pensar o que que tem após, né? Cada pessoa com sua crença acredita de forma diferente, né? O pós-morte, o que é que o espera, mas é um tema, né, que todos nós devemos pensar em algum momento, né? Ou ter sempre em mente. Na verdade, não é para assustar, não é para viver uma vida, né? Nossa, eu não posso fazer nada porque posso morrer. Não. Na verdade, ter o pensamento da morte, né, que somos mortais, nos ajuda a viver melhor, né? A viver consciente, a viver com um propósito, né? E não como se nós fôssemos viver para sempre, né? Imortais, que não é assim. Então, essa alegoria, né, das fases da vida, nesse conto, né, traz essa importância de pensarmos, né, como nós vivemos um processo,
né? Nascemos, crescemos, vamos né, evoluindo, amadurecendo, e é preciso passar por essas fases, né? Não dá para ficar lá na adolescência, na juventude, para sempre, né? Quem quer isso, quem tenta fazer isso, né, se dá mal, porque pode ser até que na aparência, né, você faça lá plásticas e não que eu não estou falando mal de quem faz, né? Eu tô só falando que se esse for o propósito, o único propósito, né, o maior propósito da vida de uma pessoa, ficar sempre jovem, né, a aparência jovem, ela vai sofrer, né? E ela não vai conseguir, né? Mas a verdadeira juventude a gente pode sim consegui-la, né? Buscar essa felicidade, uma motivação para viver, né? Que nos deixa, que nos torna jovens, mesmo aparentemente não sendo mais. Então, traz essa ideia, né? O conto de que nós não podemos fugir a isso, né? E nós temos que viver bem e aceitar, de alguma forma, que as coisas são assim. Então, essa é uma possibilidade de interpretação desse conto, né? Eu acho muito legal essa alegoria, essa ideia, né, de pensar sobre esses temas. Há outras coisas a serem faladas sobre esse conto, né? Inclusive é esse que eu faço a minha dissertação. E quem sabe depois, em outro momento, a gente possa conversar melhor sobre outras possibilidades de interpretação. Então, se você gostou, me fala aí nos comentários. Se você já conhecia, se não conhecia esse conto, o que é que vocês acham do tema, tá bom? Então, é isso. Até a próxima.